Falei que era bem rapidinho, né? E olha, a gente já volta com um presente para você. Eu tô aqui com a revista Fique Leve e essa revista é uma revista com princípios de saúde para qualidade de vida, para que você viva bem em todos os aspectos da sua vida. Se você quiser receber aí na sua casa, é só ligar para a gente, 012 21 27 31 21. E você pode também acessar o blog novotempo.com/vida e saúde. Clica lá no banner da revista, preenche com os seus dados e aí você pode receber essa revista aí na sua casa, um presentaço para você. E eu já estou aqui com o Dr. César Vasconcelos e agora é hora de Claramente, você que adora esse momento do nosso programa, sabe que Claramente te ajuda a viver melhor, porque quando você resolve alguns conflitos, algumas situações psicológicas para a saúde mental, toda a sua vida flui muito melhor. Doutor, hoje, no Claramente, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, a importância da afetividade na infância. É agora no Claramente. Olha, a genética acaba explicando muito dos nossos comportamentos psicológicos, e especialmente das crianças a gente consegue ver mais fácil, né? Mas quero saber do Dr. César, até que ponto a genética é determinante na maneira dos filhos se comportarem? Teru, você sabe que até o povo geralmente usa uma desculpa de pensar, eu sou assim porque meu pai era assim. Você é a cara do pai, é o jeito do pai da mãe. Sim, Você não tem jeito, seu pai era igual a você mesmo, você é igual ao seu pai. Quer dizer, meio que bate com o martelo e rotula a criança e ela fica ali, não tem saída. Não, a genética, os neurocientistas falam o seguinte, genética não é condenação, genética é propensão. Ou seja, claro, eu vou ser parecido com meu pai e minha mãe em características físicas, mas também de temperamento, de maneira de funcionar com as minhas emoções e minhas cognições, meus raciocínios, né? Mas isso não é um fator determinante. Então, a genética, como eu disse, ela não é uma condenação. Se a pessoa teve, graças a Deus que não é, porque senão alguém teve um pai alcoólico, teria que ter alcoolismo na sua genética. Então, a genética, ela é uma propensão. Existe a possibilidade da pessoa ser desse ou daquele jeito, parecido com o pai ou a mãe. Alguns falam que até 35% do nosso comportamento é genético e 65% é aprendido. Então, a gente não pode usar a genética como uma desculpa para a gente continuar com um tipo de comportamento que é disfuncional, que é ruim. Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, então eu não tenho mais jeito, né? Os psicólogos falam que o que acontece nos primeiros anos de vida de uma criança, em termos de relacionamento familiar, principalmente, é o mais importante para a construção da personalidade daquela criança. Quais são os fatores mais assim importantes que a família precisa prestar atenção para construir essa personalidade ou essa pessoa, essa criança, de uma maneira completa? Então a gente vai pensar o seguinte, o que é que faz um ser humano do ponto de vista comportamental? A gente tem, como eu falei, a genética, né? Até 35%. A epigenética, que é uma ciência nova que estão estudando agora, epigenética é a maneira como o ambiente influencia no comportamento de uma criança, inclusive quando o bebê ainda está na barriga da mãe. O que a mãe sente, o que a mãe pensa, como é que é a relação dela com o seu marido. E isso tem uma influência sobre o comportamento dessa criança, a gente chama isso de epigenética. Então, o que vai fazer o nosso eu, o nosso self, nossa estrutura de personalidade tem a ver com a genética, com a epigenética, tem a ver com a maneira como essa família funcionava nos primeiros anos da infância. É uma família que tem abraço, tem afeto, tem limites, tem a disciplina sem rigidez, né? Ou é uma família destrambelhada, uma família que tem alcoolismo, tem espancamento. Então, essa qualidade da vida afetiva da infância é outro fator, genética, epigenética, a qualidade da vida afetiva e uma coisa muito importante que é a sensibilidade dessa criança. Então, você vê que os mesmos fatores traumáticos numa família afetam um filho de um jeito e outro filho de outro jeito. É verdade. Por quê? Porque algumas crianças têm talvez mais recursos, né, tem um kit, vamos dizer assim, de resistência a estresses emocionais diferente do irmãozinho ou da irmãzinha. Né? Cada um vai reagir de um jeito, é isso? Cada um vai reagir de um jeito, embora seja o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma comida, a mesma escola, a mesma igreja, porque é a sensibilidade pessoal. A gente chama de vulnerabilidade pessoal. Então, quer dizer, a infância é importante sim para o desenvolvimento da nossa personalidade, porque
Como é que essa criança vai viver naquele ambiente? O que aquele ambiente ofereceu para essa criança? Ofereceu acolhimento, compreensão, ou espancamento, ou abuso verbal, né? Então, quando uma criança é abusada verbalmente, uma mãe nervosa que grita, ou um pai estourado, enfim, a criança tem a tendência de trazer contra ela o erro do pai e da mãe. Porque a criança pequena precisa idealizar os pais. Os pais são super-heróis. Então, quando um pai ou a mãe erram com uma criança, porque estão nervosos, estressados, enfim, essa criança tem a tendência, se ela pensa, se a gente colocasse isso em pensamento, seria assim, a criança pensaria assim, poxa, eu devo ser uma porcaria de gente, porque meu pai está tão nervoso comigo, né? Ela tem que preservar a imagem do pai. Seria muito angustiante para uma criança pequena, de 4, 5, 6 anos, pensar assim, eu sou uma pessoa muito legal, mas meu pai é que é uma pessoa descontrolada. Ela não consegue raciocinar assim. De jeito nenhum. Então, não tem maturidade ainda. Não tem maturidade, não tem palavras ainda para usar isso, né? Ela não tem vocabulário. Quanto menor é a criança, menos consciência ela tem de que aquilo que ela sente é isto, né? É vergonha, é medo, é culpa, é ansiedade, é angústia. Né? Agora, eu queria saber o seguinte, será que o que aconteceu na nossa infância, que machucou a gente psicologicamente, não tem mais jeito de ser consertado durante a vida adulta? Será que a gente está, assim, fadado a carregar aquele fardo, aquela cicatriz, ou até uma ferida que não cicatrizou pelo resto da vida, doutor? Nesse sentido, Freud tinha razão quando ele falava assim, de que quando a gente lida com um adulto no consultório, que está com problemas emocionais, a gente está lidando com as cicatrizes, né? É verdade. Agora, você sabe, a Organização Mundial da Saúde tem uma frase que ela colocou lá nas informações dela, dizendo assim, as doenças mentais dos adultos são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. Opa, o que essa frase está dizendo? De que aquilo que um adulto sofre emocionalmente, pânico, depressão, tristeza, tem um link com o passado. Não tem como apagar o passado. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, de que mais importante do que nossos pais fizeram com a gente na infância é o que a gente faz com o que eles fizeram. Então, claro, um sofrimento na vida adulta, a pessoa faz um quadro depressivo com 28 anos de idade, com 37, né? Entra na depressão e às vezes o fator que ela acha que foi o fator que levou à depressão, tipo o marido traiu ou o filho está usando maconha, sei lá, pode ser o fator desencadeante, não o fator causante. Ou seja, ela já tem uma estrutura talvez melancólica lá dentro e o fator lá 20 anos depois do trauma da infância, acontece, essa pessoa então entra no quadro depressivo, mas tem um histórico aí atrás, né? Então é necessário visitar esse passado e de repente tentar compreender para poder seguir em frente, doutor? Aí depende de cada pessoa, porque a gente quando trabalha... Tem coisa que não tem jeito também, né? Eu acho que aceitar o passado, perdoar a si mesmo, né? Perdoar esses pais, né? Que fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham, né? Ou com a visão que eles tinham, com a habilidade emocional ou desabilidade emocional, né? Então, sim, o passado não tem que ser um determinante de sofrimento no futuro, mas a gente precisa dar uma olhadinha para ele, né? E por que hoje a pessoa adulta, por que hoje eu me sinto tão irritado quando vejo um policial na rua, tipo assim, né? Quem sabe teve um pai muito bravo, né? Então essa coisa está entalada na garganta ainda. Então, dá uma olhadinha para trás, dá uma ajudada para a pessoa olhar para frente e pensar e decidir, peraí, então eu não preciso ter mais essa reação dessa maneira tão ruim para mim porque eu tive sofrimento passado. Então eu perdoo esse passado, ou se não perdoa, tem que começar a trabalhar para perdoar, né? E aceitar a vida. Muito bom. Olha, você acompanhou aqui agora no Vida e Saúde o Dr. César Vasconcelos, do Claramente. Ele volta na sexta-feira com mais aqui no Vida e Saúde. E sempre pensando na sua saúde mental. Obrigada, doutor César, mais uma vez. Nada, bom estar aqui, prazer. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora e no próximo bloco você acompanha o passo a passo dessa receita maravilhosa de sorvete de frutas vermelhas com a chefe que já está aqui entre a gente, Rafaela Rocha. Você acompanha já essa receita de dar água na boca. Não sai daí não, é rapidinho.